Olá, família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês, hoje conversando com o nosso querido Alexandre Garzelli. Ele que é autor da Madras Editora, sabe tudo sobre as escolas iniciáticas e hoje ele vai estar falando sobre Mabon, colheita ou e gratidão. Então vamos aguardar aí o nosso querido Alexandre Garzelli entrar para que a gente possa estar conversando. Como está chovendo, com raios, trovões, etc., eu deixo ficar sem luz lá para baixo, né? Então vamos aguardar o nosso querido Alexandre Garzelli entrar. Tudo bom, Ale? Que bom que eu tô. Olá, tudo bem, Tudo cara? bem? Como é que você tá? Tranquilo? Tudo. Aqui também, aqui também está chovendo, É, está nublado, tem névoa, ou seja, um dia perfeito, maravilhoso, não tão quente, graças a Deus. tá bom até, tá marcando 24 graus. Tá como você gosta, né? Vai melhorar depois da manhã, né? Porque vai abaixar a temperatura, né? Ó, Então, para ó só você, que né? Eu legal. gosto. Ó, quando dá esses efeitos de fogos, e você viu que minhas duas mãos estão aqui, né? Eu não sei como é que acontece isso, Eu também né? Deve ser não sei, magia tecnológica. É. com certeza. Aquela boa tarde para você, para os amigos e amigas da Pax. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito legal que vai ocorrer ainda esta semana. Estamos a 3 dias disso, né? Porque Mabon ocorre no dia 21 de março. Mas eu nem tinha me dado conta quando a gente conversou ontem, e nós vamos ter um bônus na nossa live de hoje. Por Ótimo. quê? Hoje, dia 18 de março. Por que esta data é importante? É o Dia Nacional do Demolei. Inclusive, Olha, parabéns. aprovado, é o Dia Nacional do Demolei, aprovado inclusive lá em Brasília e celebrado, perdão, aqui em São Paulo desde 2008, aonde aprovaram na Assembleia essa data, né? E seria uma data, Carmen, 18 de março, triste, mas como nós não acreditamos na morte, Sim. nós acreditamos na vida eterna, seja deste nosso lado ou do lado da alta invisibilidade, é uma data gloriosa e eu vou explicar por quê. No dia 18 de março, na Ilha dos Judeus, que fica às margens do rio Sena, em Paris, foi executado o grão-mestre Jacques de Molay, que em inglês fala-se Jacques de Molay, eles puxam esse Molay para Demolay, né? Ele foi executado pela Santa Inquisição, totalmente manipulada pelo rei da França. E aí se encerra, no dia 18 de março de 1314, o primeiro ciclo da Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão, que havia se iniciado lá em 1111, ainda na época da Primeira Cruzada. Uhum. É muito interessante porque Jacques de Molay foi condenado à fogueira. Bom, a história já começa gerando um outro mistério, que é o mistério da Sexta-feira 13, Hum, porque Jacques de Molay, ele foi junto com altos dignatários templários capturado numa sexta-feira, dia 13 de outubro de 1307, ou seja, 7 anos antes de 1314. E sim. durante 7 anos ele ficou preso, porque foi um golpe que o rei da França deu nos Templários, né? Junto, né, com o Papa que ele manipulava na época, que era o Papa Clemente V, porque eles estavam atrás das terras dos Templários, do ouro dos Templários, da riqueza dos Templários. Então, Jacques de Molay passou 7 anos preso, torturado. Eles tentavam obrigar o de Molay a confessar para onde que você enviou o tesouro, que a gente não encontra mais nenhum ouro templário aqui na França. Para onde foram os cavaleiros que conseguiram fugir daqui antes da gente capturar? E Jacques de Molay não disse nada.
ele preferiu dar a vida dele, porque em 1314 o rei passou, Carmen, inclusive por cima da Santa Inquisição, né? Ele perdeu a paciência até com a Inquisição, mas Jacques de Molay preferiu dar a sua vida do que trair a ordem, trair os segredos dos templários. E Uhum. por isso ele é considerado o herói mártir que os nossos Uhum. jovens demolês no mundo inteiro, não só aqui no Brasil, evidentemente, Claro. homenageiam. E o dia 18 de março, a gente fala, pensaram que as chamas da fogueira fossem acabar com os templários, mas se esqueceram que os templários eles são fênixes, e a fênix renasce do fogo ainda mais forte. E Sim. hoje em dia, Carmen, o templarismo, vamos colocar assim, chamar de templarismo, ele está presente em praticamente todos os países do Claro. mundo, por ordens templárias que ressurgiram e dentro de ordens, como no rosacrucianismo, como na maçonaria, onde alguns graus na maçonaria eles são relativos, né, às ordens de cavalaria medieval, o que inclui os templários. Então nós Uhum. estamos num dia muito forte. Jacques de Molay, um dia a gente fala da história dele aqui, quem ele era e o que ele era capaz de fazer. Tem uma curiosidade sobre ele muito curiosa, Carmen. Era um homem analfabeto e mesmo sendo analfabeto, ele chegou ao grão-mestrado da Ordem dos Templários. O que Incrível. prova que os templários eles se baseavam em outros valores que são diferentes dos valores que as pessoas se baseiam hoje para fazer com que alguém ascenda ao poder, né? E Sim. nem sempre as pessoas que ascendem ao poder, olha o primeiro raio falando, né? Nem sempre as pessoas que ascendem ao poder honram o poder como deveriam, infelizmente, né? É. Então, é uma história muito legal. Dia 18 de março, aquele abraço que a Carmen já mandou aí para todos os jovens da Ordem de Sim. Molay, porque a gente sabe, como para vocês, o Jacques de Molay é importante. Eu, pelo menos, tenho uns 30 anos que eu sei que eu estou envolvido com essa moçada, a Carmen sabe disso, até tem Claro. uma foto linda com um monte de Não, Demolays na até Bienal do Livro, me arrepia. né? E é interessante aquele visual que eles usam, né, Carmen? Aquelas Lindo. capas, porque parece que eles vieram do passado mesmo, da Idade É Média, né? verdade. É Então, verdade. e quando eles te abraçaram lá na Bienal, ficou aquele quadro Foi bonito, eu fiquei muito lindo. feliz, né, Eu por te ver também. na nossa companhia. Fiquei feliz É. demais, porque é o que eu digo. Eu e a Carmen é a união perfeita do primeiro raio, Arturiano, Avalon, com o sétimo, Merlin, Alquimia, Saint-Germain. E quando une sétimo raio e primeiro, sempre dá alguma coisa boa. Com É, certeza. graças a Deus. Eu que te agradeço, né? Para quem não conhece, o Alexandre Garzelli adora todas as escolas iniciáticas, ensina sobre isso, conhece muito. E os meninos estavam todos paramentados, super bem vestidos, e inclusive o Alexandre, porque ele tem, para cada ocasião, ele tem a roupa apropriada e todos os paramentos lá, todas as ferramentas espirituais, vamos dizer assim, que compõem a energia, né? E foi um ano em que nós lançamos livros na Madras, na Bienal, e foi uma grata surpresa encontrar, sem querer, o Alexandre também estava autografando o livro no mesmo dia, com os meninos todos do Demolay. E a gente fez uma foto maravilhosa, que eu preciso achar, inclusive, essa imagem novamente. E eu adoro todo o seu trabalho, Alexandre, você sabe disso. Eu e minha família adoramos tudo que você compartilha ao longo desses 30 anos. Somos irmãos há muitas vidas e nessa agora está sendo muito bom poder conversar com você, principalmente quando começou a pandemia, quando estava todo mundo em casa mesmo. A gente bateu altos papos sobre espiritualidade durante quase 4 anos agora. Vai fazer 4 anos no dia 28 de março, que eu estou no ar todo dia, de segunda a sexta, 2 horas por dia. E você participou bastante todas as segundas-feiras. Agora que a gente está, às vezes, numa segunda-feira, eu preciso para colocar outros profissionais. Mas eu ontem, anteontem, eu fiz uma mensagem para o Alexandre para ele hoje vir falar sobre a energia dessa semana. Agora, adorei
que tem essa coincidência que não é coincidência. Você vê que a agenda cósmica funciona, né? Justamente de ser o dia que reverencia a irradiação do Jacques de Molay. Então, Isso aí. nosso amor, gratidão e honra, e a É, todos os meninos de Molays e a todos aqueles que vão entrar para a ordem. E aí, vamos criar alguma coisa na Pax nesse sentido, né? vamos, a gente vai, não pode deixar. É, A gente vai aquele aos fogos de novo. Ó, mas isso é um sinal, hein? Você, é o ó, final, você falou, vamos é o criar final. alguma coisa? Vamos. É um sinal, né? Bom, você sabe Aquele que grupo. está na minha frente trabalha, né? Eu não tenho É, outra forma eu sei, de eu viver, sei, né? Você me eu sei. conhece já. Eu sei. Inclusive, por falar em trabalho, mandar um abração para o pessoal de domingo à tarde na Pax do grupo sobre tarô. Eles estão Sim. agora, cara, na aula de aprender a interpretar os arcanos. Olha, que E, tipo bom. assim, o pessoal tá animado, eles falaram. Estudamos os maiores, vamos direto aí para os menores. Eu falei, não, vamos, né? Eu só vou passar o currículo de aulas para Carmen, né? E aí ela encaixará. Eu acho que eles vão até querer, viu, Carmen? Domingo se tornou um dia para eles, né? Já de costume, Tá né? Então é uma sequência natural, né? ótimo. Mas, poxa, eu estou ouvindo isso agora. Eu não estudei os arcanos maiores. Eu poderia estudar os arcanos menores? Não, gente, o tarô, a gente pode começar tanto pelos arcanos maiores, porque pelos arcanos menores. Porque o que Aham. conduz ambos os arcanos, a grande chave, é a Kabbalah hermética. Sim. Então, mesmo que você comece com a gente na Pax pelos arcanos menores, você vai conseguir entender, né? Mas a gente vai fazer uma livezinha especial, né, explicando isso, diferença entre arcano menor, arcano maior, É árvore da bom. vida, método que é só com arcano maior, métodos que são só com arcanos menores, né? A gente faz uma livezinha espertinha e aí fica tudo bem, tá? Muito bom, E tá por falar em ficar tudo ótimo. bem, vamos falar de Mabon, que em algumas regiões da Europa eles falam Mabon, Mabon, né? É meio celta, então você tem essa coisa meio arrastada da articulação, né? Mabon, para a gente entender, nós precisamos pegar um dos principais símbolos da Wicca, que é este aqui. Parece que Uhum. estou numa janelinha, né, Carmen? Aquelas janelas, né? A roda do ano. E essa aqui Sim. foi feito à mão por uma irmã Wiccan anos atrás e ela me deu de presente. A roda do ano, como vocês podem ver, ela tem 8 divisões. E essas divisões são as datas importantes para quem é da religião Wicca. Aham. Tudo começa aqui em cima, nesse ponto aqui. O primeiro festival, Samhain, Iuli, Imbolc, Ostara, Beltane, aqui temos o Lita, Lamas e olha, Mabon. Então Uma boa. Mabon é o aqui último festival da roda do ano que existe na Wicca e também existe, claro, na tradição celta, os Sim, druidas, né? Quem sim. sabe, sabe. Mabon é um festival que ele é conhecido como o festival da segunda colheita, e porque a primeira ela ocorre no sabá anterior, né? Pegar aqui, se Mabon é aqui, o sabá anterior Lamas ou Lamas, aqui seria a primeira colheita, aqui seria a segunda colheita. É, vamos falar de data, que aí fica fácil as pessoas se situarem. Para nós, no hemisfério sul, é dia 21 de março. Então, nós estamos a 3 dias do Uma Mabon. semana. Lá no hemisfério norte, é 22 do 9, 22 de setembro. Tá. Então, para eles, é o equinócio da primavera. Sim, Para nós, é o equinócio de outono. O que doutor. quer dizer essa palavra complicada, equinócio? O que isso quer dizer?
Equinócio vem do latim equinox. Equinox. Nox com X, né? Quem estiver anotando, equinox. Equinox quer dizer noite igual. Então, os equinócios, tanto o da primavera, quanto nós vamos ter agora o do outono, são dias em que as horas da noite são iguais às horas do dia. Daí o porquê o termo noite igual ao dia. Nesta data, os wiccanos, eles trabalham o equilíbrio, eles trabalham a harmonia, eles trabalham a equalização. Então, nestas datas, Carmen, a gente faz rituais para colocar, levar de novo ao centro o que pode estar descentralizado. Qual é a diferença do equinócio da primavera, né, que os nossos irmãos, né, eles trabalham também esses mesmos equinócios? Qual é a diferença do equinócio da primavera para o equinócio de outono? O equinócio da primavera, a gente se prepara para iniciar. Daí porque muitas iniciações na Wicca ocorrem no equinócio da primavera. Tem algumas tradições que costumam iniciar as pessoas nesta data. Já o equinócio de outono, que é o que nós vamos entrar agora aqui no Hemisfério Sul, é o tempo de concluir o trabalho. Para o trabalho e larga as ferramentas. Você arou a terra em equinócios, em solstícios, perdão, né, e equinócios atrás, festivais atrás, você arou a terra, você plantou a semente, você viu a planta crescer, você ceifou a planta, você estocou a planta para o inverno, agora para, descansa. Então, a gente não costuma iniciar na Wicca na época de Mabon, Carmen. A gente não costuma iniciar. Às vezes a gente pode até iniciar em um Samhain, porque o Samhain tem aquela cara de ano novo, né? É o Sabá que vem depois do Mabon, mas é mais um período de descanso. A gente gosta de iniciar mais quando o inverno já passou, quando chega aí a primavera, ou então, né, um momento anterior à primavera, que é um outro festival muito bonito chamado Imbolc, é onde a gente prefere iniciar. Mabon é mais o descanso, é mais o repouso. Só que é o seguinte, nós precisamos fazer uma coisa no Mabon. Nós precisamos fazer uma coisa neste repouso. E o que é? Praticar a gratidão. Porque se é o festival da segunda colheita, se eu colho algo, eu devo agradecer por aquilo que eu recebo, pela bênção que eu recebo. E isso é tão forte, é tão significativo, o Mabon e a roda do ano. A gente sempre fala que o que nós temos hoje de religiões, o que nós temos hoje de dias santos, dias que a gente reverencia santos e santas, é muito baseado nessa antiga religião. A força da roda do ano nos Estados Unidos, ela foi tão forte que ela gerou o Dia de Ação de Graças. Sim. Então, os americanos, nesta época do Mabon, fazem lá uma mesa, ainda mais nas regiões campônias, rurais, chama todo mundo. Então, o camarada que cultiva um determinado tipo de verdura, o outro que planta um legume, o outro que tem o pomar, o outro que trabalha lá com mel, o outro que faz queijo, reúne todo mundo em volta de uma mesa. E aí todos dão graças, porque é o trabalho de todos que permite esta colheita. E antigamente, na época da colonização lá nos Estados Unidos, inclusive nativos americanos em regiões, né, Carmen, que eram mais equilibradas, porque tinha regiões que eram terríveis, né? Que os índios foram perseguidos, não foram perseguidos aqui no Brasil. A gente fala que, infelizmente, né, continuam as perseguições até os dias de hoje, porque parece que a consciência do ser humano não muda e tem que mudar. Mas nas regiões onde a coisa era mais amena,
você tinha numa mesma mesa. Então vinham aqueles caciques, vinham aqueles homens sábios, os xamãs, né? Com suas roupas lindas, suas penas, né? Porque é muito bonito o visual que eles usam, e sentavam-se com os colonos, compartilhavam, dividiam o pão, e isso é muito interessante, né? Esse aspecto do Mabon, né? Que inspirou o Dia de Graças. A Carmen conhece como ninguém nos Estados Unidos. Ela sabe para eles como é importante Uhum. essa data. Você já passou, Carmen, algum dia de ação de graças Já. lá? Vários, Vários. vários. É a data mais importante do ano, é mais importante que o Natal, é quando as famílias realmente se reúnem. Porque a família americana é toda desgarrada. Com 17, 18 anos, os filhos saem para morar em outro lugar, para fazer faculdade, etc. Então, numa ação de graças, todo mundo se reúne para fazer a refeição, para passar o final de semana junto e para preparar o Natal. Legal. Eu acho que as três datas emblemáticas, até em nível de decoração americanas, é o Dia de Ação de Graças, o Natal, que eles fazem decorações incríveis, e o Halloween, que também é uma Sim. coisa que é o Nossa. nosso festival de Samhain. É outro festival, né? Então é muito É. interessante isso. Agora, tem umas coisas aqui, eu fiz uma lista, que tem umas coisas aqui muito curiosas, né? Mabon, para quem não sabe, mas o que quer dizer Mabon? Tá, é a segunda colheita, é gratidão, mas Mabon é uma divindade, é um Deus, né? E esse Deus, a essência que o Deus Mabon rege é o rejuvenescimento. Então, Olha que Mabon bom. fala sobre, ótimo, né? Vou É o começar a rejuvenescimento. rezar para uma bom. Vai ter gente acendendo vela, incenso todo dia, fazendo um ritual, rejuvenesce, rejuvenesce, né? Então, o Mabon, ele também fala sobre a gratidão. Esse Deus inspira a gratidão aos deuses pelas dádivas concedidas durante o ano e a necessidade de balancearmos luz e trevas. É muito curioso essa necessidade da gratidão aos deuses. Porque a gente sabe, né, Carmen, nós que estamos há décadas na espiritualidade, às vezes, quando as pessoas estão necessitadas, aí, nossa, faz o ritual, mantém o altar limpinho, faz as oferendas, aí consegue a bênção. Vai esquecendo, esquece de agradecer, né? Aí, quando a coisa aperta de novo, aí dá aquele desespero. Ai, me ajudem, me ajudem. E o Mestre Jesus, o Cristo, foi claro. Ajuda-te, que eu te ajudarei. O ser Sim, humano grato, que não se esquece de trazer a espiritualidade para a sua vida. Até em momentos em que está dando tudo incrivelmente certo, e não apenas em momentos de necessidade, ele sempre será ajudado. E sim. o Deus Mabon ensina a gente a trabalhar com essa energia. Que atividade prática eu posso fazer no dia 21 de março? Olha, livre-se de tudo que não é necessário. Então é um dia muito bom para a gente fazer uma excelente autoanálise, até porque dia 21 de março também é o início do ano novo astrológico. Sim. Então, você quer começar o ano novo bem, você não vai querer levar para o ano novo astrológico coisas que já deveriam ter ficado em 2023. Sim. Nós estamos no terceiro mês de 2024. E às vezes eu vejo gente, Carmen, vivendo em 2023. Eu vejo gente vivendo em 2013. Sabe a Sim. pessoa que não deixa o passado ir embora? Se apega e fica num círculo repetitivo? Uma Uhum. bomba fala, desapega, deixa ir. Inclusive, deixa ir agradecendo. Ah, mas uma coisa deu errado, eu vou ter que agradecer ainda? Vai, Vai. vai. Se não quiser que volte, né? Porque É. aquilo que a gente não agradece quer dizer que a gente não entendeu. E aquilo que a gente não entendeu volta na nossa vida para que a gente entenda. E fica voltando até que a gente compreenda aquela lição.
Só Certo. depois a gente pode passar para a lição seguinte. Então, nas anotações que eu fiz aqui, deixarmos o que não é relevante, escolhermos as sementes dos sonhos futuros. Nós vamos entrar no inverno. É claro que eu não posso plantar. Mas eu posso cultivar as sementes dos sonhos futuros no meu solo interior. Sim, Por claro. que não? Porque é neste solo que elas têm que ser cultivadas. Sim. Nenhum projeto se manifesta na Terra sem antes passar pela nossa mente. Agora, não adianta o projeto passar pela nossa mente, que, como as pessoas falam, né, Carmen, na visualização criativa, então tem muitos livros, tem muito texto sobre isso, a gente conhece, porque estamos Uhum. nessa área há décadas, técnica de visualização, coisa e tal. É muito importante, claro, você saber Claro. trabalhar com poder mental, lógico que é importante. Agora, eu costumo falar para os meus alunos, Carmen, gente, não adianta vocês terem uma visualização criativa em tela HD High Definition, sabe? Você pode ter aquelas, né? A minha tela mental é o último modelo, né, desses televisores incríveis, modernos que tem hoje. Pode ser High Definition, Incredible Definition, que definition você quiser. Se você não colocar na tua imagem mental o teu coração, se você não colocar a tua emoção, não adianta. Claro. Então, visualiza, sente com amor aquela imagem e o segredo mais importante da técnica de visualização. Visualizou? Colocou amor? Visualiza saindo da tua mente e sendo acolhido com muita luz pelo cósmico. E diga: se é da vontade do cósmico, está feito. Volte e esqueça. Ah, mas eu não posso ficar nem um pouquinho ansioso? Não. Ah, mas eu não posso ficar perguntando por que ainda não aconteceu? Não. Você não entregou? Você não tem fé? Você não confia? É assim que a gente trabalha a visualização. O Claro. plantio dos sonhos no nosso interior. Uhum. Agora, tem uma coisa aqui no Mabon que é ótima. Eu gosto muito. É o banquete do Mabon. É uma mesa, Carmen, com as melhores bebidas, comidas da estação. É uma coisa maravilhosa, né? Depois, no dia seguinte, é maravilhoso também você fazer caminhada, escalar uma montanha, ir para academia, né? Para você manter o equilíbrio. Sim, Equinócio não é equilíbrio? Então, sim. mantenha o equilíbrio, né? Mas nesse banquete, o ponto mais alto é quando uma taça muito bonita se coloca vinho na taça e a taça vai passando de mão em mão Que para legal. celebrar a memória. A memória do quê? A memória de todo o trabalho que levou à colheita. Mas essa Hum. história inspirou uma religião onde também se repartem pão e vinho num banquete para Sim. celebrar a memória. E a gente começa a ver que está tudo Claro. interligado. Sim. Agora eu vou me interligar um pouquinho com a minha água, que apesar de estar esse tempo Claro. nublado, né? O tempo está nublado e aqui a garganta está o deserto. É. Então, vamos, né? Vai lá. Quando eu comecei, eu já coloquei a minha pastilha de garganta também. Já estou com outra aqui, apostos. Olá, família Pax. Estou conversando com o nosso querido Alexandre Garzeri, que sabe tudo sobre as escolas iniciáticas. E hoje ele está falando sobre a celebração do Mabon, que vai acontecer no dia 21 de março. E amanhã, dia 19, é dia do bem-amado Mestre Saint-Germain. Espero todo mundo aí para a gente estar celebrando esta grande data, às 15 horas. É isso, Ale. Legal. Ó, esta é uma data boa, Mabon, 21 de março, não esqueçam isso. Dia para eliminar as culpas, deixar os remorsos irem embora.
deixar as mágoas irem embora. Então, culpa, remorso e mágoa, emoção mal resolvida, Mabon é um excelente momento, manda embora, deixa aí. Tá. E é o dia, Carmen, do selamento, o selamento das portas e das janelas. Então, se você, no dia de Mabon, você faz algum símbolo no batente da porta de entrada da sua casa, no batente da porta lá da área de serviço, se você coloca algum símbolo nas janelas, você está fechando a sua casa até o próximo Mabon. Uhum. Nós somos da religião wiccan, nós temos muitos símbolos, mas eu costumo dizer que religião, independente de que religião você for, a religião tem que ser algo assim inclusivo. Então, Lógico. mesmo que você não seja wiccan, pegue um símbolo da tua religião, da tua filosofia de vida, até mesmo da fraternidade hermética, da ordem da iniciática, da sociedade secreta que você faz parte, pegue um símbolo. Todas essas linhas que eu falei têm símbolos. E, Uhum. sendo de proteção, coloque na porta de entrada. Você pode desenhar no batente, sutilmente. Você pode pendurar aquele símbolo do lado das janelas, né? Então, isso a gente faz no dia 21, aqui, né, no Brasil. No dia 21 de março, a gente costuma ter esse hábito, né, de selar as portas e as janelas para manter fora todo o mal. Então, isso é Uhum. importante, né? Quais são os animais, olha que lista legal, associadas ao Mabon? O corvo, né, ele é muito referenciado no Mabon, o veado, a coruja, o bisão e, inclusive, o salmão. Agora, tem uma história tão interessante, Carmen. O corvo, o veado, a coruja, o bison, né? E o salmão, eles se unem para resgatar Mabon no solstício de inverno, aonde esse Deus ele nasce na noite mais escura do ano como a Uhum. criança da promessa. E aí esses animais vão lá resgatá-lo. O interessante é que salmão é um peixe. Um dos símbolos do cristianismo principais é o peixe. Sim. Então a gente começa a ver umas relações muito legais. Agora, Mabon, ele é um deus, tem a ver com o rejuvenescimento, mas ele é filho de uma deusa. A mãe dele é chamada de Modron. É como se você fosse escrever modo, mas aí você coloca um R no meio, É. fica Módulo. Modron. É a mãe de Mabon. Modron, mãe de Mabon. Ela é tão importante, Carmen, claro, né? Que ela é reverenciadíssima. Ela é filha, ela é neta do deus Belenus, que é importantíssimo na cultura celta. Belenus, um deus Uhum. solar. E dizem que ela também tinha relação, ela era filha de Avalak, que Hum. foi um rei que viveu em Avalon. Então a gente tem que rever aquela história de que em Avalon eram só mulheres, porque também não os reis guerreiros, mas os reis filósofos, né, como o caso de Avalak, ele teve essa filha, a Modron, e ela era uma sacerdotisa poderosíssima. Ela rege as nascentes, as fontes sagradas. Então, Uhum. a gente também deve aproveitar 21 de março para fazer práticas com água e pedir a ajuda de Modron, Sim. que com certeza ela vem abençoar. E é muito Sim. interessante que ela é curadora, ela faz um monte de coisa. Ela protege os artistas, artesãos, as crianças, flores e frutas as simbolizam e ela Uhum. incorpora as forças da vida, né? E tem uma história muito legal da mãe com o filho, né, com Mabon. Mabon tem um momento que ele é sequestrado
Por isso que Mabon ele tem relação com Perséfone, que a deusa Perséfone também foi sequestrada de sua mãe Deméter, né? E ela foi levada lá pelo Hades, né? Vamos colocar assim, pelos subterrâneos da Terra, porque Hades se apaixonou por Perséfone, que é lindíssima, tanto que ela acabou se tornando a rainha do submundo. E o Mabon também tem um momento que ele é sequestrado e aí desaparece, né? Alguns até falam que dizem que ele foi morar em um mundo mágico, aonde ele passou 3 dias neste mundo. Olha o Uhum. tempo, Carmen. Ele passou 3 dias nesse mundo. E aí, depois, ele retorna como o campeão e o filho da luz. Uau. Ressuscitado, né? Ressuscitado quer dizer, né? A gente entende que a palavra é bem outra, né? Sim. Mas aí a gente começa a pensar, porque eu fiz questão de anotar esse trecho aqui, que eu quero até compartilhar com vocês. Dizem que Mabon foi morar num mundo mágico, de modo sua mãe, uma terra de encantamento, Hum. mas de grandes desafios. É um, é um lugar de poder e renovação, para que Mabon possa se nutrir, entrando na Uhum. Terra novamente e de lá voltando como campeão e filho da luz. Agora, a gente precisa parar e pensar nesta simbologia. Então ele vai para um local que é mágico, mas tem desafios. Sim. O que isso quer dizer, Carmen? A dualidade. Se É. equinócio, né, é você equilibrar as duas metades, é, luz e trevas coexistiram desde sempre, coexistem Sim. e vão coexistir, né? Mantém o universo em equilíbrio. Só que Mabon é dito que neste mundo alguns falam até certas conexões com a realidade intraterrena, Uhum. aqueles reinos ocultos, aqueles reinos perdidos, é evidentemente na Terra. Mas ele passa um tempo lá, 3 dias, e depois ele volta. Isso Uhum. lembra de uma outra história, de um mestre que todos devem conhecer, Sim. a gente pelo menos espera que todos conheçam, né? Porque até, inclusive, faz muito bem a gente conhecer o querido e bem-amado Mestre Jesus o Cristo. Quando ele é retirado da cruz, ele é envolto por José de Arimateia Sim. em um tecido de linho que depois vai dar a origem ao mistério do Santo Sudário, que é um dos mistérios mais incríveis, mais cheios de reviravolta até hoje no mundo, né? E aí ele é colocado no sepulcro. Sepulcro é uma sepultura. Na Uhum. época de Jesus, essas sepulturas, elas ficavam, adentravam um Uhum. pouco a terra, Sim. como uma bom que ele vai para esse aspecto intraterreno. Uhum. Aí depois, Maria Madalena, olha só quem é a primeira mulher que aparece por lá. Maria Madalena vai até o sepulcro, a pedra pesadíssima foi movida. Em algumas Sim. versões ela foi arrebentada. Mas como? Se haviam É. soldados romanos tomando conta da entrada do Uhum. sepulcro. Mas É. tem um segredinho, Carmen, que eu vou contar, porque eu não resisto. Você conhece seu amigo e as conspirações das sociedades secretas, né? O que ninguém fala é que na época de Jesus havia uma entrada maior, que eles colocavam a pedra, mas do lado de trás, havia um lado de trás, havia uma entrada menor. E Uhum. dizem que durante a noite, José de Arimateia e um personagem chamado Simão o Mago. Olha a alcunha que o camarada possuía. Simão o O mago. Mago.
dizem que eles ficaram a noite inteira, a madrugada, cuidando do corpo de Jesus. Quando os cuidados acabaram, Arimateia pegou uma taça de metal, que até quando usavam os panos para limpar o corpo, né, torcia, aquele sangue caía nesta taça de metal. A taça de Arimateia é uma das partes do segredo do Santo Graal, que é dividido em 4 partes. Uma é o objeto físico, é a taça de Arimateia, que foi para o sul da França, depois foi para a Gália, depois foi parar na região da Inglaterra, principalmente Glastonbury e Salisbury, aonde tem toda aquela demanda dos cavaleiros do rei Arthur em busca, né, dessa taça. Então é muito interessante que quando Madalena chega lá, a pedra deslocou. Em outras versões, a pedra partiu. E ela olha, e aquilo está vazio. O que ela faz, né, com as mulheres que estão, elas entram um pouco mais, e aí diz que tinha um jovem de branco, algumas versões eram um jovem, em outras versões falam que era um anjo. E ele fala, o que vocês estão procurando? Se buscam Jesus, ele não está mais aqui. Ele partiu, ele se foi. Mas vão, porque daqui 3 dias ele irá ter com vocês. Esse jovem, em algumas versões, nós costumamos analisar no cristianismo esotérico, que na verdade ele era um essênio. Ele era membro da fraternidade essênia, que o próprio Mestre Jesus o Cristo fez parte. Agora, esse retorno após 3 dias, aonde no cenáculo o fogo do Espírito Santo desce sobre as pessoas que lá estão, inclusive sobre a própria Maria Madalena, e o retorno voltando para Mabon, o retorno de Mabon, que ele desaparece 3 dias, e quando ele volta, olha, agora você é o campeão, você é o filho da luz. Então, a gente começa a analisar, a gente começa, na verdade, fazer uma profunda reflexão, e a gente começa a entender que as religiões, elas servem para elevar a nossa alma, elas servem para abrir o nosso coração, e servem para direcionar nossas mentes para aquilo que é nobre. Sim. Então, eu estou fazendo um paralelo aqui de religiões comparadas, de tradições comparadas. De um lado, nós temos o querido e bem-amado Mestre Jesus, o Cristo. Do outro lado, nós temos Mabon, que tem a ver com a cultura celta, que é um ser, né, que quando você olha os dois, isso aí não tem conexão nenhuma. Tem toda a conexão. Mas aí você tem que saber como enxergar. Porque, às vezes, um certo receio que eu tenho, Carmen, não é um receio para mim, mas como a gente gosta, né, de colaborar com a evolução espiritual das pessoas, às vezes o receio que eu tenho é o seguinte, às vezes a pessoa ela pega a religião dela, não que isso seja uma crítica, e ela fica naquele nicho específico da religião, e qualquer coisa que estiver fora daquilo não é de Deus, não é sagrado, é uma blasfêmia, é uma heresia. Gente, esse tipo de pensamento não vai levar à elevação da nossa alma, à abertura do nosso coração, muito menos o direcionamento da nossa mente para o que é nobre. E basta a gente olhar o mundo como está hoje ao redor. Sim. Nunca esse mundo esteve tão conectado e as pessoas nunca estiveram tão fechadas em si mesmas. Então, quer dizer, que tipo de conexão é essa? Né? A conexão deveria ser para algo legal, para o que nós estamos fazendo aqui, compartilhando uma história, compartilhando uma cultura. Nossa, mas eu nunca tinha pensado
que podia ter ligação à tradição cristã, com tradição celta, os mistérios do Graal, de Madalena. E, na verdade, se Mabon é a colheita, o tesouro em maior abundância para ser colhido, ele não é de prata, ele não é de ouro, ele não é de real, não é de dólar, não é de Bitcoin, não é de euro. O tesouro, já que falamos dos templários no início da live, o tesouro deles era sabedoria. E é muito interessante que, apesar deles serem cavaleiros, né, europeus, Sim. evidentemente cristãos, mas eles tinham a mente aberta. Eles mantinham relação com os judeus, com os irmãos do Islã e outras culturas, porque tem um momento que os templários chegam em Goa, na Índia. Foi encontrado um pequeno sítio templário, Carmen, no Tibete. É dito que chegaram até a África. Então, é claro, será que eles não procuravam ver qual era o pensamento, qual era a filosofia, qual era a cultura, qual era a mitologia daquele povo? E por isso eles eram riquíssimos, não apenas em ouro. Eles eram ricos em sabedoria. Então, falar de Mabon é falar de um equinócio de outono, onde nós devemos procurar agradecer e rever Uhum. os nossos tesouros internos. Claro. O que é isso, rever os tesouros internos? Rever os tesouros internos é você ter consciência de que, na realidade, você precisa pedir muita coisa. Aliás, pouca coisa, você precisa pedir pouca coisa. Você tem mais é que agradecer. Agradecer. É o que eu costumo dizer. Você está vendo esta live com os seus olhos? Você está ouvindo esta live com os seus ouvidos? Você tem um computador ou um celular bom para ouvir esta live? Tem energia na sua casa? Depois que a nossa live acabar aqui, você vai fazer um lanchinho e depois, mais tarde, uma jantinha. Olha quantos motivos eu arranjei para você ser grato hoje. Porque é Sim. incrível, né, Carmen? Que às vezes tem gente... Ah, mas eu devo agradecer pelo quê? É. Olha, vamos ser radical agora. Vamos tirar tudo. Tirar tudo. Se não houvesse nada para você agradecer, o simples oxigênio que entra e sai das suas narinas já seria um motivo. Pois é, imagina. Então, né, eu acho que Mabon fala sobre a importância da colheita do eu. A cada dia, nós devemos nos cultivar e Sim. devemos esperar colher um eu melhor a cada dia. E sermos também um eu melhor para o outro. Porque o desejo de um eu bem nutrido é nutrir outros eus. É Sim. interessante, eu me identifico com esse Samá, porque ele também fala sobre o incrível ato de agradecer os que vieram antes, Sim. os mestres de ontem, de hoje e de todo sempre, a nossa ancestralidade primordial, os nossos antepassados, porque antepassados são raízes de uma árvore. E quanto mais você agradece, mais profundas as raízes elas ficam. E Sim. nada derruba esta árvore. Agora, quando você se esquece das suas origens, dos seus Uhum. antepassados, sabe o que é? Ah, morreu mesmo. Eu não vou nem no cemitério. Não faça isso. Não faça isso. Você está enfraquecendo a raiz. Aí vem qualquer ventinho, derruba a árvore. Agora, se nós entendemos que os antepassados estão mais vivos do que nunca e nós mantemos a comunhão, pode vir o
tsunami, pode vir o terremoto, pode vir o que for, porque os antepassados sempre vão ajudar É. a gente a fugir na última hora. Eles sempre vão nos proteger. A magia do Mabon, a magia da segunda colheita, a magia de Mabon, a magia de Modron, é algo que o mundo, nesta semana específica de 2024, 21 de março, está precisando muito parar, rever, Uhum. abrir mão de posturas negativas horríveis que só estão levando à separação, só estão levando à guerra, e devemos entender que a Terra, que ela represente aquela mesma mesa bonita da época dos colonizadores americanos da ação de graças, que sentavam-se europeus nativos americanos para compartilhar o pão, para passar a taça. É isso que está faltando no mundo. É. E se a gente, no dia 21 de março, elevar os nossos pensamentos em relação a essas ideias, eu não é que acredito, porque acreditar quer dizer você dar crédito. Só que quando você sabe, na tua essência, você não precisa dar crédito, você sabe que é assim que funciona. Se Uhum. todo mundo se elevar no dia 21 de março, a gente muda pouco a pouco a vibração desse planeta. Com gratidão, com colheita, com Mabon. E é isso aí. Adorei, foi maravilhoso, como sempre, né? E é sempre bom te ouvir. Então, a energia, para quem não sabe, de toda a cultura celta, é a base de todas as religiões, de toda a espiritualidade. E eles honram os elementos da natureza: fogo, terra, água e éter. Que é justamente quando troca de estação do ano, como agora, no nosso caso, vamos para o outono, no hemisfério norte, vamos para o inverno. Toda a energia do reino da natureza está mais próximo, né, da humanidade, trazendo mais e mais bênçãos. Então, foi muito legal, como sempre. Ale, qual é a sua mensagem para os nossos amigos? A minha mensagem, né, ainda no Mabon, a gente sempre dá dicas, né? Para quem gosta de plantinha, vocês gostam de planta? Então, uma das árvores mais sagradas do Mabon é o salgueiro. Até existem wicãs que fazem suas varinhas. Como assim, wicãs que fazem suas varinhas? É que na Wicca nós temos baqueta, nós temos varinha, nós temos cetros e temos cajados. E o salgueiro é uma árvore muito mágica para fazer nossos bastões de wicãs. Porque o salgueiro é uma planta apotropaica. Tentem falar 100 vezes rápido essa palavra. Apotropaica, apotropaica, Estava demorando. É no final da live, mas ele não perdoa. Ele sempre tem que ter uma palavra, né, e, e mirabolante para a gente brincar. apotropaico é Ah, algo que nos defende dos malefícios. Então, hum. salgueiro, folhas de salgueiro é bom para afastar os malefícios. Não é à toa que Hermes, da mitologia grega, nasceu dentro de um salgueiro. Ele, Ah, inteligente, claro. esperto, escolheu nascer num berço apotropaico, um berço que defenderia a criança de todo tipo de inveja, olho gordo, mal olhado, né? Legal. Então, mas é interessante, e Hermes, ele nasce igual uma mumiazinha, Carmen. Ele nasce enfaixadinho, por isso que falam que ele é um Deus que tem o poder de laçar e tem o poder de libertar. Ele tem o Hum, poder de abrir e tem o poder de fechar os caminhos. Então eu entendi. desejo para todos vocês uma bom de colheitas de bênçãos infinitas, com você dando graças a tudo que você tem, que seja uma bom apotropaico, ó, tô bom nisso, hein, tô bom, que seja uma bom apotropaico e que os malefícios vão embora
com todas as mágoas, com tudo aquilo que não faz mais parte de você. Amém. Por acaso que é daqui 3 dias. Vamos fazer com o Mestre Jesus o Cristo? Vamos fazer com o misterioso Deus Mabo? Vamos dar um tempinho de 3 dias e daqui 3 dias voltar como filhos e campeões da luz para iluminar esse mundo? Nada mais nos é requerido e é isso aí. Amém. Obrigada, Ale. Foi maravilhoso, como sempre. Feliz Mabon. Feliz tudo, né, família Pax? Beijo, gratidão. Namastê, família Pax. Tchau, tchau.